tarde a todos, bem-vindos aqui ao nosso novo programa A Nossa Alma. Juntos, 4 almadenses, 4 jovens, que no fim ao cabo querem o melhor para o seu concelho. Meu nome é Filipe Passos, considero-me um socialista convicto. Aqui, mais à minha direita, tenho André, presidente da JSD de Almada. No meio, mais à direita, temos aqui o Nuno, presidente da JP de Almada, e o Luís, representante da Iniciativa Liberal. Hoje temos aqui 2 temas para vós. Temos a famosa Flat Tax e temos a questão da mobilidade no nosso concelho, em Almada. Deixem-me antes de mais dizer-vos que agradecer a cedência da sede do PSD Almada. Hoje estamos aqui, o primeiro episódio é gravado aqui e por isso agradecemos muito ao partido que nos cedeu este espaço. Bem, então o primeiro tema que nos trouxe aqui e que tem estado na ordem do dia agora, muito graças à proposta da Iniciativa Liberal, é a Flat Tax. Assim sendo, e como temos aqui o Luís, eu deixava ele começar este debate expondo aquilo que é a Flat Tax e, porventura, se concorda ou não com ela, porque não tenho que concordar com tudo o que o partido defende, obviamente, eu mal estaria se assim fosse. Força, Luís. Basicamente, a taxa rasa de IRS, portanto, que seria uma tradução mais ou menos para o português, porque pode haver muita gente que não sabe o que é que Flat Tax quer dizer, consiste, pelo menos na proposta idealizada pela Iniciativa Liberal, portanto, em acabar com os escalões de IRS que existem neste momento e passar a fazer uma taxa única para todos os contribuintes de 15%. Claro que não começa a contar do zero, começa a contar de 650 euros e portanto, os primeiros 650 euros que as pessoas ganham estão completamente isentos de impostos e depois, com cada filho que o agregado familiar tiver, aumenta 200 euros de isenção de impostos. Pronto, depois começa a contar 15% a partir disto. Historicamente é uma coisa relativamente recente, não é uma ideia relativamente recente, foi aplicada muito na Europa do Leste, nos países que eram da antiga União Soviética e foi historicamente, embora não possamos provar a 100% que foi apenas devido à taxa rasa de IRS lá, o que nós vemos foi que houve um crescimento económico muito elevado nos países que adotaram esta taxa rasa. Portanto, na minha perspectiva e na perspectiva da Iniciativa Liberal, achamos que nós não somos fundamentalistas, não dizemos que a taxa rasa de IRS tem que, por princípio, ser a taxa que está instaurada em Portugal. Acreditamos simplesmente que é uma ferramenta muito útil para nos tirar dos mais de 40 anos de estagnação económica que Portugal está a passar. Portanto, obviamente isto vai acarretar uma menor receita fiscal por parte do Estado, na ordem dos 3 mil milhões de euros, mas esta menor receita fiscal, destes 3 mil milhões de euros, representam 1,5% do PIB português. Portanto, eu diria que dificilmente podemos dizer que é por esta menor receita que teríamos que acabar com o Estado Social, que provavelmente será o que o meu amigo socialista dirá, e não quer dizer que, portanto, que vai acabar o Estado Social e vai acabar todos os serviços financiados pelo Estado, mas evidentemente que implica um corte no Estado em tudo o que não seja puramente necessário. Depois, não sei se vocês querem intervir já, eu tenho aqui mais umas vantagens, claro que há desvantagens e eu posso apresentá-las, mas eu sei que eles também as vão apresentar e por isso é que nós não somos fundamentalistas, porque nós acima de tudo olhamos para o que é que os economistas dizem e olhamos para o que é que a ciência sociopolítica e socioeconómica nos diz e nós vemos que de facto pode ter implicações negativas, mas nós acreditamos que, portanto, isto vai nos projetar até um certo ponto, a um ponto de altíssima competitividade internacional, vai melhorar a nossa economia como nunca antes na história portuguesa. Quer dizer, nunca antes não, porque tivemos um período da história muito controverso que aumentou bastante a nossa competitividade económica, mas pronto, pelo menos desde a altura da democracia. E depois, se necessário, voltar
uma taxa mais progressiva, assim o faríamos. Claro que nunca com a progressão que acontece em Portugal, nunca a alcançar quantidades tão elevadas e taxas tão elevadas e com escalões tão curtinhos, e que começam a contar a partir de um salário, do ponto de vista europeu, mísero. Pronto? Sim. Pois, em relação à taxa, realmente é uma taxa, acho que é uma proposta interessante, enfim, acho que nunca foi testado em Portugal, nem perto disso. A ideia não é nova, embora a sua aplicabilidade acho que já o Milton Friedman falava da taxa rasa, embora acho que os Estados Unidos nunca implementaram parecido com isso. O CDS não defende a taxa rasa, defende uma redução dos escalões do IRS, uma baixa na percentagem, mas de facto a proposta é interessante. O Iniciativa Liberal faz ali aquele jogo com os 650 euros para poder ser constitucional, o que é interessante. Acho que é uma boa discussão. O que é que o meu colega depois tem a dizer? Deixa-me só adicionar que a Iniciativa Liberal não defende logo uma taxa de apenas 15%. Portanto, haveria 2 escalões, uma de 15% e uma de, salvo erro, 27,5%. Exato. Pronto. Inicialmente, só para pôr as receitas todas na sempre. mesa. Okay. Assim como o socialismo também é o gradual até ao comunismo. Exatamente. É do género. Porque há quem defende o socialismo como uma etapa final. Altera uma teoria do Marx, depois vem falar sobre ele. Enfim. Em relação à taxa rasa, é assim. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que a existir um debate, a não estarmos aqui todos a concordar, é porque à partida tem de haver vantagens e desvantagens. Claro. Há os chamados trade-offs, ou seja, se eu quero mais isto, posso ter isto, mas à custa disto, se eu quiser aquilo, tenho aquilo, mas à custa disto. Eu acho que aqui, para mim, o debate, esta incompatibilidade, pelo menos em certo horizonte temporal, é qual o horizonte temporal que nós estamos a apontar. Ou seja, acho que haver uma taxa rasa ou haver impostos muito baixos, porque também é importante discutir não só a taxa rasa. Estou a partir do princípio, quando discutimos taxa rasa, é como a Iniciativa Liberal está a dizer, de baixar. Porque supostamente podemos pôr uma taxa rasa de 50%. Altíssima, claro. Exato. Mas partindo do princípio que estamos a discutir uma taxa rasa em que a ideia é baixar os impostos, em especial, naturalmente, para quem já os paga mais em proporção de rendimento, neste caso seriam pessoas mais ricas ou de classes média alta. Para mim o debate é entre crescimento económico, entre a eficiência e aquilo que é o alívio imediato da pobreza de pessoas que no curto prazo precisam de algum tipo de ajuda e que não podem estar a pagar mais do que pagam de impostos, até devem se calhar receber mais do que recebem de subsídios. Nesse sentido, eu devo dizer que em Portugal, por exemplo, acho que temos uma taxa ou um sistema de IRS que está muito virado para esta parte de curto prazo. Ou seja, há 2 aspectos fundamentais ao crescimento económico, que é a acumulação de capital. Quando digo capital, é o capital dinheiro que se vai transformar em capital físico, matérias-primas, investimento, emprego, e o capital humano. E a verdade é que as taxas de IRS que nós temos e a progressividade alta que nós temos, demasiado alta, afasta tanto um como o outro. Afasta capital de gente que com os rendimentos que terá não compensa tanto investir como noutros sítios e afasta também a mão de obra qualificada, que é tão fundamental. Ou seja, estamos a tirar do país pessoas com mão de obra qualificada e estamos a tirar do país também investimento. Até via o Francisco Louçã, no meio deste debate da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, fez um post no Facebook que eu sigo e li, que era com esta proposta da Iniciativa Liberal, o Mexia ficaria por ano com mais, em termos de rendimento líquido, acho que era mais 2 milhões, se não me engano. Assim, mais 2 milhões. Eu não sei se é assim tão mal o Mexia ter mais 2 milhões de euros. Temos que ver isto com calma, porque ele não vai guardar os 2 milhões de euros debaixo do colchão e ele não vai guardar os 2 milhões de euros, ele não vai consumir os 2 milhões de euros assim. E os 2 milhões de euros vão ser convertidos em investimento, em capital, que aumenta a produtividade de todos os trabalhadores e que aumenta os bens disponíveis a toda a gente para os consumirem. É isto que é o crescimento económico. Agora, mas convém-me dizer a parte negativa, se não fica aqui mais. Agora, não podemos nunca tirar dizer que no longo prazo vão todos ficar muito bem. Para uma pessoa que está a sofrer neste momento de pobreza ou tendências baixas, não lhe importa que daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos acabou a estagnação económica e já estará muito bem. O que lhe importa é agora conseguir ter meios para viver com alguma dignidade que não tem.
E nesse sentido é importante haver a progressividade, uma menor do que existe se calhar menos escalões, se calhar uma menor taxa. Temos, acho que são 7, 8 escalões, se calhar ter 3, 4 e taxas inferiores, mas tem de haver essa progressividade. E até vou mais longe, introduzindo aqui e acabando com uma proposta que é, e até é do Milton Friedman que citavas, que é o IRS negativo. Ou seja, pode haver, por exemplo, 3 taxas, uma de 10%, uma de 20%, outra de 30%, e para pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza, recebem antes um subsídio que as ponha mais próximo. Imaginemos que dizemos que tem de se viver com 800 euros. Se alguém recebe 600, recebe um subsídio, se for de 100% IRS negativo, de 200 euros. Acaba por ser quase aquele rendimento básico universal, semelhante, mais ou menos. Não, a ideia Como é é que que identifica universal? a ideia não é universal, é só para quem está Não abaixo. seria universal, seria para quem está abaixo desse limiar. Mas a ideia é um IRS negativo onde, abaixo disto, nós vamos garantir que ninguém vive no curto prazo, mesmo que tenhamos de sacrificar algum crescimento económico. Sim. Pronto, isto é a proposta que eu lanço e agora... É a responsabilidade social do mercado. Deixa-me só dizer que referiste aos offshores. Obviamente que a melhor maneira de tu impedir que pessoas vão para offshores e tornar do ponto de vista financeiro menos rewarding, menos vantajoso, é a taxa da iniciativa que a iniciativa liberal propõe, torna completamente obsoleto as pessoas fugirem. Aliás, faria exatamente o contrário. As pessoas passavam a fugir de outros países do mundo para Portugal, outras empresas. Se calhar, em vez de termos, por exemplo, o Pingo Doce a fugir para a Holanda, Sim. tínhamos o equivalente do Pingo Doce holandês a fugir para Portugal. Mas estamos a falar de IRS ou de IRC? Pois é. Pois, tens razão. Okay. Não era só para ter essa questão. Mas geralmente... Tens razão, mas obviamente que estamos a falar de IRS, mas também haveria uma reforma nos impostos do ponto de vista de IRC que tornasse mais... Mas deixa-me então começar por dizer que eu saúdo a iniciativa liberal por ter trazido a questão da flat tax. Porque acho que é importante nós termos a tempos a trazermos questões que alteram completamente o paradigma que está instalado, para que ambas as visões que temos sobre aquilo que é o sistema fiscal e sobre o mundo e a economia que nos rodeia possa ser debatida, e quem acha que tem melhor visão, porque quem defende a taxa progressiva acha que é vantajosa face à taxa rasa, e portanto tem aqui uma oportunidade de a defender, e é isso que eu hoje vou tentar fazer. Antes de mais, deixa-me começar por dizer que para mim a questão da flat tax é muito mais filosófica do que fiscal, e eu vou dizer porque é que estou a dizer isto. Porque, efetivamente, e como nós vimos nos debates que já foram ocorrendo e nas contas que o Bloco de Esquerda, pena não temos ninguém do Bloco de Esquerda para nos apoiar aqui, foi trazendo, é muito fácil nós errarmos nos cálculos. Esperava-se que não se errasse, mas é fácil errarmos nos cálculos. É fácil meter 2 ou 3 deduções a meio, e isto já se baralha tudo, e os exemplos que a Iniciativa Liberal ou que o Bloco de Esquerda dá já baralha tudo, porque cada indivíduo tem uma realidade diferente. Isso é o que a taxa progressiva atualmente defende e promove. Que tu, em determinados estágios da tua vida, possas introduzir determinado tipo de deduções e o escalão seja adaptado àquilo que tu tens. E é isso que eu não vejo na proposta da Iniciativa Liberal. Porque a proposta da Iniciativa Liberal é muito complexo, é muito engraçado. Mas deixa-me começar por dizer porque é que eu acho que é filosófico e não fiscal. Primeiro, porque a primeira premissa que é apresentada aqui pela Iniciativa Liberal é que o custo do IRS consome muito do aumento que é o salário de um trabalhador, e por isso desincentiva a que as empresas aumentem os trabalhadores. E para mim isto é falso. A segunda premissa é que se houver menos custo, se este custo que eu acabei de dizer for menor, as empresas têm um incentivo a fazer maiores aumentos. Ora, eu acho que isto também é falso. E portanto a conclusão que se tira daqui era que se reduzíssemos o IRS, o incentivo, uma vez que os custos diminuíam para aumentar um trabalhador, o incentivo a que isso ocorresse iria gerar crescimento económico. Ora, eu acho que esta conclusão também é falsa. Mas deixa-me dizer-te que, e eu não me vou focar muito nos números, porque acho que isso também vais dizer porque é que achas que é falso. Claro. Okay. Nós não nos focamos muito nos números, e tu és o rapaz da área da saúde, portanto eu vou ter a amabilidade de não focar muito nos números, porque eu quero que quando a gente bata questões de saúde tu não me batas muito com questões que eu também não percebo, e se eu dissesse aqui alguma incoerência, uma professora de fiscalidade da faculdade matava-me logo aqui à cabeça. Deixa-me primeiro dizer-te que aquilo que a mim me faz confusão na proposta da Iniciativa Liberal é a forma como ela é apresentada. Primeiro, 15%. Porquê 15%? Eu digo-te porquê.
Porque a taxa mais baixa de IRS neste momento é 14,5%. Portanto, a Iniciativa Liberal tinha que arranjar uma taxa em que as pessoas mais pobres achassem que não iriam perder muito. E de 14,5% para 15%, visto que existe aqui um escalão zero, que é os 650 euros de retirar ao primeiro rendimento, rapidamente nós conseguimos trazer as pessoas mais pobres e de classe média para quererem aderir a esta proposta. É bastante interessante que o se faça. Depois, o escalão permite a possibilidade, tu já referiste, duas taxas. E eu digo também porquê. Porque o rombo que iria ser nas contas públicas e na receita fiscal era insustentável. E, portanto, a Iniciativa Liberal, para não assustar demasiado as pessoas com isto, admite a possibilidade de duas taxas que rapidamente desapareceria, que o objetivo é 15%. Depois, o que é que acontece, e isto é como eu gostava de perguntar à Iniciativa Liberal, o que é que acontece com a panóplia de deduções que é possível a uma família atualmente introduzir na sua coleta e que lhe permitia, se calhar, ser muito superior aos 650 euros que a Iniciativa Liberal tem? Porque, repara, o IRS já permite que tu tenhas um teto que não é taxado. Neste momento, creio que estava nos 4.000 e poucos euros e, portanto, há logo aqui 350 e tal euros por mês, ou 360, desculpa as contas grosseiras, que seria retirado da coleta. Portanto, se introduzirmos uma quantidade de deduções, a probabilidade de passar dos 650 euros pode não ser grande, mas é possível. E isso desaparece com a Iniciativa Liberal. E, portanto, há a possibilidade de pessoas começarem a pagar mais porque a sua coleta será maior. E, portanto, 15% de mais é sempre maior. Depois, atualmente, a proposta dos 650 euros também é interessante. Porque atualmente, aquilo que acontece é que pessoas que têm um rendimento que não supera os 659 euros mensais já não pagam IRS. Já não pagam IRS. Eu percebo que a Iniciativa Liberal não tenha tido tempo de atualizar conforme o novo ano atualizou. E por isso, antigamente era 648 ou 650, agora como aquilo é proporcional ao IAS, ele aumentou para 659 e, portanto, essas pessoas estão isentas de IRS. Isso foi avançado pelo Guzmão no debate com o Codri. Essas pessoas já estavam isentas. É claro que basta ganharem 700 euros para isto já desaparecer, porque isto é se o rendimento que lhes chega não é superior a esse valor. E aí não. já começará seria só em cima dos 50 euros, portanto seria 15%, 50 euros. Exatamente. E aí é mais vantajoso. E por isso é que eu não quero perder os números, porque de facto a Iniciativa Liberal arranjou aqui uma forma de ser mais vantajoso para toda a gente, mas esqueceu-se da outra parte. É que não é mais vantajoso para toda a gente. Porque o que é que acontece à receita fiscal que se vai perder? Eu acho engraçado que o vídeo da Iniciativa Liberal tenha dito que como é que a gente compensa isto? Com redução da despesa. E é aí que eu gostava, e trouxe aqui uma folha para nos ajudar, que atualmente eu pago IRS e, portanto, eu não sei se conseguem ver. Eu acho não que sei se conseguem ver. Mandas-me a imagem. Isto é aquilo que aparece um contribuinte no fim de entregar o seu IRS. Filipe, eu meto a imagem no... Sim, tudo bem. Desculpa, ok, tudo bem. Isto é aquilo que aparece. E este gráfico de circular, este donut, é aquilo que nos diz para onde é que vai o nosso imposto depois de pagar. E o nosso imposto depois de pagar vai, aquilo que é a maior fatia é para a proteção social e, portanto, eu presumo que a Iniciativa Liberal não queira baixar a proteção social, a não ser que queira entrar naquelas demagogias que é as pessoas encostam-se, não querem trabalhar, coisas mais de partidos mais que acho que não é a Iniciativa Liberal que defende. Temos aqui duas questões que pesam bastante. É Serviços Gerais da Administração Pública, porque eu concordo contigo, isto é muito ambíguo, também não sei o que é, e teríamos que escamotear mais isto. E que toda a gente que já tenha estado em qualquer serviço público ou qualquer não compreende, local público consegue ver perfeitamente de vários sítios onde era possível cortar, certo. automatizar, informatizar, certo. Tornando muito mais eficiente e muito mais barato. Claro, mas eu já lá vou. Sim, claro. Depois tens a questão das operações com a dívida pública, que ainda é maior, são 14%. Ora, se tu me disseres assim, a Iniciativa Liberal quer renegociar a dívida e quer impedir que a maior parte daquilo que os portugueses pagam impostos seja diretamente para subtrair na dívida pública. Concordo contigo, a gente assina por baixo. Agora, se tu me disseres que é para reduzir os serviços públicos que já estão tão mal e que precisam de mais e mais investimento, porque se tu estiveres consequentemente a retirar investimento ao serviço público, ele vai acontecer aquilo que acontece e tu estavas a começar a enumerar as suas falências, não responder àquilo que é a procura dos cidadãos e, portanto, das duas uma, ou nós chegamos aqui a um consenso do que é que queremos cortar, ou então não há nada para cortar. E se não há nada para cortar, essa questão de 1%, 2% do PIB para mim é indiferente, porque há um rombo na despesa pública, na receita fiscal. E depois, deixa-me dizer porque é que eu acho que aquelas premissas são fáceis e com isso me calmo, também já estou a comer muito tempo do debate. São falsas porquê? Primeiro, se o custo que um empregador tem é muito elevado quando quer aumentar um trabalhador, há que dizer aqui que há pelo menos 34% que é diretamente canalizado pela taxa social única para a segurança social. Ora, isto não é um roubo do Estado, porque esse dinheiro rapidamente volta para os contribuintes. Volta por via de pensões, volta por via de apoios sociais e, portanto, o Estado não fica com zero destes questões, percebes? Zero. Portanto, não há aqui roubo nenhum.
E das duas uma, eu não percebo como é que isto vai. Há roubo, não é? Deixa-me só, Sim, terminar sim, e eu já sim, me calo, eu sei que já estou a comer muito tempo. Mas, se nós queremos reduzir as taxas de IRS, eu não percebo porque é que a Iniciativa Liberal não diz nada sobre estes 34% que são um verdadeiro encargo que ali temos, mas não é um encargo. E não é um encargo da empresa. Porque esses 23% que a empresa paga, mais os 11% que o trabalhador paga, não é para mais nada senão para garantir a segurança social deste país que toda a gente concorda que eu tenho. Nem sei para onde é que é de começar, porque usaste bastantes argumentos. Ainda bem que fiz. Ainda tenho aqui mais 10. Só é chato é que pronto, eu não consegui tomar nota mental de todo. Faz mal. O que a Iniciativa Liberal se refere em relação ao quanto o Estado come dos aumentos do trabalhador tem basicamente a ver com o quanto é que o patrão tem que aumentar a despesa da empresa para efetivamente aumentar o salário líquido do trabalhador. Portanto, aí obviamente que o IRS está enquadrado, certo? Porque tu para aumentares 100 euros de salário líquido, porque salário bruto, o que é que interessa se vai tudo para o Estado? Depois, bem... Se vai para o Estado, não é um custo da empresa. Se isso vai para o Estado, eu não percebo como é que é um custo da empresa. Porque, obviamente, que a empresa quer aumentar o trabalhador, não quer dar mais dinheiro para o Estado, certo? Se tu tens uma empresa e tu queres efetivamente encorajar o teu trabalhador, certo, queres efetivamente recompensar o teu trabalhador por um trabalho, tu queres que ele leve mais dinheiro para casa. Mas como é que não queres que ele dê mais dinheiro para o Estado. Mas como é que reduzir a taxa de IRS desse trabalhador reduz o custo da empresa? Não compreendo. Porque a empresa quer pagar o salário, a empresa quer aumentar o salário líquido do trabalhador, ok? Eles não querem aumentar o salário bruto. Portanto, é óbvio que essa diferença entre o que tu tens de pagar, que o trabalhador vai ter que pagar. É o trabalhador que paga. Era só isso que eu te queria ouvir dizer. É o trabalhador que paga. Mas se é o trabalhador que paga, não é um custo da empresa. É um custo da empresa, porque tu, para poderes aumentar o trabalhador do ponto de vista do salário líquido, tens que aumentar bastante o que é que tu tens que pagar ao trabalhador, certo? Então, mas para isso o que tu tens que pagar ao trabalhar. Não, mas repara, se é para isso, a redução do imposto que o trabalhador paga ao Estado não entra nessas contas. Claro que entra. Não percebo como. Repara numa coisa, se uma pessoa pagar, se uma pessoa receber salário, é chato, nós não conseguimos fazer contas agora assim, porque eu não sei, obviamente, os escalões todos de IRS, mas vamos, não sei como é que eu posso fazer as contas, porque não está, obviamente, nós temos feitas e nós consigo fazer agora de cabeça. As contas são fáceis, eu já te as apresentei, são 34% de taxa social única, que estão 23% impostas ao trabalhador. Por acaso, também podemos falar sobre a TSU. Podemos falar sobre a TSU. Podemos falar também pela IRS. Podes falar para a TSU. Mas tu, para aumentar 100 euros de salário líquido ao trabalhador, vais ter que aumentar líquido. Certo. Vais ter que pagar bruto, certo, os 100 euros a mais o IRS que essa pessoa paga. Não, certo? O IRS é o trabalhador que paga. O IRS é o trabalhador que paga. Mas tu queres que ele leve para casa. Não interessa. Mas em relação à segurança social, obviamente que a segurança social pode e deve ser reestruturada. Que me digas assim, a segurança social é fundamental. Concordo contigo. Que me digas assim, é fundamental ser 34,5%. Que me digas assim, esse dinheiro é do trabalhador. É mentira. É mentira e tu próprio já me disseste a mim porque é que isso é mentira. Porque quando eu te disse que os benefícios que o patrão paga, por exemplo, nos Estados Unidos da América, incluem seguro de saúde, etc. Tu disseste, e eu disse, isso é uma vantagem para o trabalhador. Tu disseste, mas não é a mesma coisa que o trabalhador ganhar esse dinheiro. E não é. E não é a mesma coisa o trabalhador receber um seguro que custa 34,5% do seu salário e o trabalhador receber esses 34,5% como dinheiro efetivo para ele. Mas o seguro de saúde é o que a empresa paga. Em Portugal tu não tens seguros de saúde. Não tens. Mas o meu ponto vai pegar numa coisa que os espectadores obviamente não conhecem a nossa conversa, mas o que eu estou a dizer é que é muito diferente tu receberes mais 34,5% do teu salário de receberes um seguro de 34,5% do teu salário. São duas coisas diferentes. E eu concordo contigo, tu disseste isso e eu concordo. Não é a mesma coisa. Depois, bem, isto já está um bocadinho no ar. O que é que vocês querem me ajudar? Eu não me lembro também já... Eu tenho aqui mais pontos. Em relação onde é que tu vais cortar? Tu não precisas de cortar... Primeiro que tu falaste dos serviços públicos estarem...
identificar em colapso. Eles não vão ficar em colapso. Eles estão em colapso. Okay? E a maneira que tu vais mudar esse colapso não é necessariamente a tirar mais dinheiro para o buraco. É reestruturares. Sim. Okay? Porque se tu, faço uma analogia, se tu precisares de subir 100 metros de um precipício e tiveres um escadote de 100 metros, tu precisas de um escadote para subir esse precipício, certo? Se tu começares a empilhar escadotes uns em cima dos outros, deitados, quantos é que tu precisas? Portanto, o problema não é atirar mais escadotes para subir o precipício. É pegares no escadote e metê-lo direito. Certo. Estás a perceber? O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que há muita Mas coisa. cortares o escadote ao meio, mas se cortares o escadote ao meio, já não chegas lá Não é de acima. certeza. Epá. Mas imagina que tu tens. Espera aí que acho que nunca Imagina que tu já já- tens. Mas imagina que tu já tens. Não. Imagina que tu já tens neste momento 4 escadotes todos deitados. Certo. Se tu cortares ao meio, continuas com 2 escadotes direitos, Certo. chegam ao acima. Mas Mesmo com metade dos escadotes, Não vou dizer chegas nada. lá acima. Eu não vou dizer que estamos a monopolizar o debate. Pronto, obviamente que eu quero explicar também aos espectadores que isto não vai ser sempre assim. Vai. Não vai ser sempre nós a monopolizar o debate. Sim, neste caso Acontece estamos desta extremados vez porque é uma Este é um coisa tema, muito este querida é um à tema iniciativa muito liberal querido, e muito querida aos socialistas. Certo. Como Sim. temos Não um é só social-democrata. Aliás, eu até me Tem que ser considero o quê? totalmente 100% social-democrata nesta matéria. Sim, Não, socialista. mas eu já disse e eu referi isso, que sem dúvida que a taxa rasa tem bastantes problemas, tem bastantes vantagens. Ok? Acho que a curto prazo as vantagens na balança superam completamente as desvantagens. O crescimento económico vai ajudar, como tu também referiste, aquelas pessoas que estão na pobreza, porque se nós formos ver o progresso que aconteceu, por exemplo, na Estónia, a Estónia era um país soviético. A própria Rússia, os teus amigos russos, pelo menos deviam ser teus amigos, eles próprios têm uma taxa. Eles próprios têm uma taxa rasa de 13%. 13%. Ok? 13%. A Estónia tinha 26,5%, passou para 20%. Portanto, porquê é que esses Estados que têm Estado Social, conseguem viver com uma quantidade consideravelmente, uma percentagem consideravelmente mais baixa que Portugal? Porquê é que nós não conseguimos? Mas eu acho que Portugal? a Não, ideia- 20%? Com o que tens agora neste momento. Os primeiros 2 escalões, pelo menos, são abaixo de 20%. Sim, São- Desculpa, o primeiro E- escalão é mas 14,5%. os escalões são baixíssimos, não é? Tu com Sim. pouquíssimo Sim, dinheiro, sim. tu Até com 30 pouquíssimo Supostamente dinheiro, somos ricos com se nada. tu ganhas Então, 900 euros, já não sei que A escalão partir tu de 30 mil estás. por ano já és Mas aí rico. tínhamos, Não, sim, mas é aí verdade. o CDS tem mais razão. Então, se o teu problema é dar mais dinheiro às pessoas, baixa-se os escalões do IRS, aumenta-se o escalão de rendimento que é preciso para tu chegares a determinado rendimento. O que já tem um Não se sacrifício faz da receita fiscal Sim, também. eu- Eu acho que a ideia. O que eu disse é, eu não sou nem eu nem a Iniciativa Liberal somos fundamentalistas neste aspecto. Tá. Um liberal é fundamentalista nisto. É. Temos que pagar menos impostos. Sim. Mas isso somos todos. O Tu fundamentalista. tens um problema aí, é que nisso somos todos. Então somos Somos excelentes. todos. Não, mas sabe que há um problema? É Excelente. isto que eu apresentei há bocado. É que todos queremos Mas há- pagar menos impostos, mas há um Estado, Mas há aqui um Estado uma- social. Sim, mas- Deixa. Diz primeiro, André, diz primeiro. Ok. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, nesta parte, claro que concordo com o Filipe, isso é que o Luís também não discorda, no sentido em que, e até há uma coisa que geralmente alguns socialistas não compreendem, até Portugal é o exemplo, é que todas as despesas são um imposto, automaticamente. E, portanto, se queremos baixar os impostos, teremos necessariamente de baixar a despesa, porque senão, ou estamos a endividar e, portanto, a pôr um imposto com juros na próxima geração, ou, como nem podemos fazer em Portugal, imprimir que mais isso é, dinheiro. como eventos Exatamente. socialistas. E, portanto, isso aí não se pode fazer. Agora, eu acho também importante trazer ao debate, apesar de não ser tão a questão filosófica e não ser tão aquele enquadramento que eu próprio fiz de crescimento económico versus alívio imediato de pobreza, é a questão da simplificação. Acho que tem vantagens fortes. Aliás, se calhar uma forma de baixar estes eram 13%, é precisamente simplificar o sistema fiscal. É verdade. Porque um sistema fiscal mais simples, não digo uma taxa rasa, mas ou com menos escalões, ou sendo melhor, ou com menos deduções, que seja mais Deduções, prático, na verdade. A verdade é que há imensos subsídios que Há imensas deduções que- este IRS negativo substituiria uma data de subsídios, por exemplo. E isto são postos de trabalho que se poupam nos serviços administrativos e que se podem lançar para produzir o que o mercado realmente procura e para aumentar a produtividade e a riqueza no país. Portanto, acho que a simplificação é importante tanto no sistema fiscal como ao nível das despesas, embora naturalmente isso aí não pode deixar de ser dito, acho também importante. Claro que se baixamos as receitas vamos ter de baixar as despesas de alguma forma, quer seja agora ou depois.
Mas eu fui, tu estás em gestão, não me digas que não consegui. Já tive, amigo, já tive. Mas pronto, mas que já tiveste alguma relação com. Não me digas que se o Estado neste momento fosse uma empresa, ok, e tu tivesses que assegurar os serviços básicos fundamentais, que é a saúde e a educação, não me digas que tu não conseguias pegar as rédeas nesta empresa e reduzir significativamente a despesa de maneira. Claro que numa empresa isso não teria Não é assim interesse, mas tão aqui fácil. tem, de maneira a poderes. Sabes o que é consciente? Sabes? Não é porque tu já criaste Vou só, uma coisa antes de que é passar a social palavra ao Nuno, dependência. vou só. E tu sabes que é verdade, porque. Antes de passar a palavra ao Nuno, vou só. Sabe de onde é que vem isto? É, se calhar, uma curiosidade, mas que é importante. O termo sustentabilidade, porque existe a insolvência do Estado, quando já não há dinheiro para fazer contas dele. Mas a insustentabilidade é o que chamamos a prever que não vai haver dinheiro face às despesas daqui a 10, 20 anos, porque é quase impossível reduzir a despesa pública. Por exemplo, é impossível reduzir a despesa pública 10 pontos percentuais do PIB num ano. Não acontece. A despesa pública é extremamente rígida. Não é assim tão fácil quanto isso, na minha opinião. Posso estar 1,5%. enganado. Era 1,5%. Sim, mas um exemplo. Era 1,5% do PIB. Do PIB. Ele Mas acabou de dizer 10%. Isso significa Que é despesa impossível. pública. Isso é muito. É que existem mecanismos não tens tuas alternativos contas, que mas não é conseguem, culpa tua, porque a conseguem iniciativa assegurar. liberal também não tem contas. Tens contas, Não, tens. mas há que- Garantem as contas, força. garantem as contas e tu Deixa podes lá, pôr. deixa lá. Mas é tranquilo, tranquilo. Por exemplo, vocês. Pá, isto é querido a vocês. Pá, estou aqui, estou a ouvir, estou a gostar. Mas agora falar das contas. Imaginem que de facto faz um estudo de viabilidade. Certo. Pá, e de facto é possível encontrar uma taxa fixa que conseguisse manter o estado social necessário e manter o desenvolvimento económico necessário. Se fosse possível encontrássemos esse valor. Pá, e vou inventar, imagina que a gente calculava agora e com uma taxa fixa de 20% Certo. era possível manter a situação atual no que toca ao estado social e etc. Se vocês admitiriam em existir taxa única caso a consequência não fosse negativa, se admitiriam, se acham que é correto Aí moralmente? diga eu próprio, que eles vão ter mais a dizer, diga eu próprio já, que eu próprio não. Porque, e aqui até cito Adam Smith, portanto não é desconfiar porque é um liberal, é se calhar o primeiro liberal ou mais dos modernos, que eu acho que, como é óbvio, qualquer euro tem mais valor à partida no bolso de uma pessoa mais pobre do que uma pessoa mais rica. Portanto, mesmo que fosse possível compatibilizar o crescimento económico, acho que faz mais sentido que uma pessoa mais rica pague mais até em proporção do seu rendimento do que uma pessoa A mais questão pobre. aqui é a proporção, que ele já paga sempre Exatamente. mais. Não, tendo em conta, como tu disseste, tendo em conta que não há sacrifício de crescimento económico, se Sim. atingir esse equilíbrio, eu preferia alguma progressividade. O que eu tenho a dizer é, no sentido de Portugal, obviamente que não, porque não fazia sentido absolutamente nenhum. Tu metes 20% em pessoas que neste momento pagam 14,5%. Sim, mas ele diz Isto Não, desafios todos, sim, dizem. sim. Mas em Portugal, obviamente, tu não podes criar uma medida onde tu vais aumentar impostos nos mais pobres para reduzir nos mais ricos. Isso está fora de questão. Obviamente está fora de questão. Ninguém está a dizer assim, ok, estes gajos agora pagam 14,5%. Pagam Sim, para passar. Caso a medida, por exemplo, incluísse o género de medida da IEL que assegurasse que as pessoas nunca iam pagar mais. Até 900 euros não. Ok, assegurava que não pagavam Sim, mais. estamos a partir desse A questão aqui é ser moralmente correto ou não, do teu ponto de vista. Exato, aqui a questão é mais moral, foi como eu Moralmente interpretei também. correto, é assim, se nós formos entrar de um ponto de vista meramente filosófico, se pensarmos que num Estado de Direito toda a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, então obviamente que uma taxa única É é o mais justo. É moral, ok. É pura igualdade aos olhos da lei. Exatamente. Pura igualdade. Portanto, do ponto de vista filosófico, sim. Ok. Sim. E Filipe, é intransigente? Certo, não, eu disse que era 100% social-democrata e estou alinhado com o André. Recuso taxativamente retirar a progressividade do nosso imposto para meter uma taxa rasa. E vou dizer porquê. O André citou Adam Smith, um liberal. Na sua mais famosa obra, Riqueza das Nações, a sua frase é esta: não é descabido que os ricos devam contribuir para as despesas públicas na proporção do seu rendimento, mas até mais do que essa proporção. Porque isto que o André estava a dizer. Porque não é a mesma coisa nós pedirmos 15% do rendimento de quem tem menos e que gasta a maioria da sua percentagem de rendimento em necessidades básicas, do que pedir 15% a quem gasta a maioria do seu rendimento em luxúria, em bens de não primeira necessidade. E porquê? E eu vou-te dizer porquê. Deixa-me só terminar, vou dizer porquê. Isto é uma questão filosófica, por isso é que eu disse. Porque tu disseste que a taxa rasa é uma questão nova e que alguns países estão a começar a pôr e que no curto prazo
aumenta o crescimento. Ora, ela não é nova, ela é muito, muito antiga. Porque aquilo que é o imposto progressivo, aquilo que é o imposto progressivo é que é novo. É que é uma conquista do século passado, em que sociais-democratas e defensores do Estado Social olharam e disseram assim: espera aí, isto é uma sociedade. E quem beneficia mais da civilização e do estado em que a sociedade, quanto melhor estiver, mais rendimento é possível extrair daí, são os mais ricos. E deixa-me dizer-te porque é que eu acho isto. Porque não é o empreendedorismo, não é a força de vontade, não é eu te levantar mais 6 da manhã e deitar mais 6 da tarde e dar o máximo de mim que me permitem acumular maior riqueza hoje em dia na sociedade. Não. É o facto de eu ter segurança, é o facto de eu não ter guerras, é o facto de eu ter estradas e infraestruturas construídas, é o facto de eu poder, com os direitos que me são concedidos pelo Estado. E o Estado é o quê? O Estado somos todos nós. Eu sei que vocês gostam muito de utilizar a expressão imposto é roubo. Eu tenho pena que ainda não tenhas trazido, mas eu trago. Imposto não é roubo, meu caro. Isto já não é o tempo do João Sem Terra de Inglaterra, do Luís XIV de França, l'état c'est moi. Isto já não é esse tempo. Isto é o tempo de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa a ganhar 5 ou 7 mil euros por mês. E, portanto, o Estado não são eles. Nós não estamos aqui a pagar uma série de impostos e uma carga fiscal enorme para sustentar um pequeno grupo de gente. Não. Nós estamos a pagar impostos elevadíssimos. Primeiro, porque temos também um Estado Social que é ele robusto. Apesar de tu achares que ele está em colapso, eu acho que ele ainda é muito bom. E é muito bom para quem não tem dinheiro para pagar faço-te um desafio. seguro de saúde. Faço-te um desafio. Vai marcar uma consulta no Garcia da Horta. Não, mas faço-te um desafio. Isso para casa. Toda a gente vai tentar marcar uma consulta no hospital ou no centro de saúde. Então eu faço-te outro desafio. Experimenta aparecer com o teu seguro de saúde num hospital privado com uma maleta grave e vê quanto tempo é que demoras a ser transferido para o Serviço Nacional de Saúde. Mas eu acho que tu estás a confundir uma coisa que é: tu estás-me a atirar para um extremo que eu simplesmente não estou. Não. Estás-me a atirar a mim e à Iniciativa Liberal para um extremo que nós simplesmente não estamos. Nós reconhecemos que é óbvio que neste momento, não estou a dizer sempre, mas neste momento, obviamente que há doenças que não seriam economicamente viáveis o privado tratar e que elas têm que ser tratadas na mesma. Concordo contigo. A educação, neste momento, ainda não consegue ser puramente assegurada só por serviços privados. Concordo contigo. Agora, neste momento, eu não estou a dizer que no futuro não possa haver, porque antigamente era inconcebível cada pessoa ter o seu próprio método de locomoção ou ter toda a informação do mundo na mão, e neste momento é. Eu não estou a dizer que no futuro não será economicamente viável. Eu também não estou nesse ponto. Um liberal não diz vamos acabar com o Estado Social. O liberal diz há tanto no Estado, neste momento, para além do Estado Social, onde é possível cortar e meter mais dinheiro nas pessoas, mas tanto, há tanto para onde cortar, e o desafio é as pessoas irem a qualquer serviço público e verem como é que aquilo funciona e verem se aquilo não era passível de ser reestruturado, se não era passível de ser feito de uma maneira muito mais barata e muito mais eficiente. Mas é isso que o Estado tem tentado a fazer. É isso que o Estado tem tentado a fazer. Não é. Ao longo dos anos vai-se tentando aumentar a eficácia. Então porquê que a carga fiscal aumenta? Porque tens 13% dos teus impostos são pagos, ou 14%, para abater a dívida pública direta. Experimenta tirar essa fatia e ver quanto é que sobra para aumentar a eficiência do Estado. Eu acho que é para pagar negócios ruinosos como PPPs, CPs, etc., novos bancos, etc. Eu acho que seja para pagar a dívida foi porque a criámos. O problema não está em pagar os juros da dívida. O problema está em ter criado a dívida. E para que é que criaste em primeiro lugar? Para que é que a criaste? Isso é uma discussão que não dava para agora. Mas a dívida pública. Aliás, não sei se alguém quiser concluir este tópico. Eu gostava de concluir só deixando aqui. Eu trago aqui um livro, Economics, que é a banda desenhada. E ele explica muito bem aquilo que é a economia, porque isto é uma questão fiscal que a gente foi tendo aqui. E é um certo capítulo que se chama A Revolta dos Ricos. Isto é um best-seller do New York Times. A Revolta dos Ricos começa em 1980 e ele explica muito bem porque é que um liberal tenta explicar à maioria da população que a culpa é de uma certa franja e que se nós dermos mais dinheiro aos ricos e se lhes libertarmos a taxa de imposto de 20 e tal, 30 e tal, 45, esse dinheiro entra diretamente na economia, é melhor, cria mais salários, etc. Portanto, deixo aqui, vou emprestar aqui ao meu colega liberal. Eu, infelizmente, não tenho sobre o formato físico, tenho apenas sobre o formato digital, mas deixo aqui também uma recomendação de um livro chamado Basic Economics, Economia Básica, de Thomas Sowell, e também recomendo vivamente que leiam e que vejam também como é que muitos outros assuntos, seja limitação de preço, limitação de rendas, transportes públicos, etc. Muita coisa
que, pelo menos a oratória cá em Portugal, ou como é que se diz prerogative em português? A narrativa. A narrativa. É o problema dos liberais. É complicado fazer em termos para Portugal. Às vezes. Ficamos muito no inglês, né? E nos anglo-saxónicos, e às vezes é difícil. A força da iniciativa liberal era quase ela copiada do estado da Carolina do Norte, não é? Por isso é normal que vocês ainda estejam assim meio. Pode ser ou da Rússia, ou da Estónia. Sim, da Rússia ou da Estónia. Sim. Epá, se calhar melhor mudarmos de tema, né? Eu ainda falar de um assunto pá, que é fazer progressividade no IVA. Só que é que vocês achavam? Já vai Mas não sei se temos tempo agora. Tem vários escalões de IVA. IVA de 6%, pode ser um tema de 3%, Estou a falar de progressividade em relação ao rendimento das pessoas. Sim. Não sei se já ouviram Há falar. uma complexidade grande, eu já ouvi falar. Mas acho que até pode ser um tema para. Um tema já sabemos que Sendo impostos diretos e impostos indiretos. Falaste da luxúria e os consumos, etc. Exato, transformar o IVA nesse num aspecto imposto não é direto. mais justo fazer progressividade no IVA em vez no rendimento. Certo. Era um bom tema, Pedro. Não... É um excelente próximo, tema, próximo, até exatamente. podemos falar Este tema o quão este tipo de impostos indiretos fica para a semana. Vou introduzir que a gente já tem pouco tempo, pedimos desculpa, mas acho que este também tem uma merecia. Este Eu é acho um que bom tema. vocês gostaram de nos ouvir. Eu ainda tinha aqui mais duas outras coisas, o Luís mais duas outras coisas. Tínhamos todos. Bem, o próximo tema que nós trazemos aqui é do âmbito local. A nossa alma é. Estes 4 jovens são da Almada e há um tema que nos preocupa, que é a mobilidade no nosso concelho. Nós temos um problema, nós temos um problema e nós achamos que podemos ajudar a resolvê-lo. Ou pelo menos temos ideias de como é que eles podiam resolver. Eu acho, e começava eu se calhar desta vez, que a questão da mobilidade em Portugal no geral, mas especificamente em Almada, tem uma falta de visão e uma falta de estratégia global que é gritante e que isso depois se percebe em questões locais como o município de Almada. E vou-vos dar um exemplo. Se nós temos uma área metropolitana que é totalmente dependente entre si e que a forma de locomoção desta área metropolitana é toda, e por isso é que se avançaram com os espaços sociais, porque existe esta necessidade de locomoção aqui, tem que haver, do meu ponto de vista, um plano integrado de mobilidade nesta zona. Faz todo sentido. E Almada é um parente pobre, porque não beneficia disto, mas tem assento naquilo que é a área metropolitana de Lisboa e, portanto, pode fazer pressão. E eu acho que, e defendo isto, deveria haver uma empresa intermunicipal única na área metropolitana de Lisboa para gerir os transportes e a mobilidade dos passageiros nesta área. Pronto, se formos nesta ordem. Sim. Eu digo sim, que é claro que a questão de estratégia e de integrar, acho que faz sentido. Se calhar o Luís, eu não quero aqui assumir posição de ninguém, se calhar certas pessoas, que pode perfeitamente não ser o Luís tal como pode ser, dirão que se calhar o melhor estratega será mesmo o consumidor, os vários tipos e as empresas, mas eu acho que no que toca a infraestruturas isso é um bocado impossível, simplesmente impossível, porque as infraestruturas exigem custos fixos gigantes, não se pode andar a substituir uma empresa má por uma empresa boa a toda a hora, e portanto eu acho que faz sentido, se o Estado tem uma visão, neste caso a Câmara até, uma visão estratégica de como é que deve funcionar a mobilidade em Almada, então que deve implementá-la, e isso aí eu até digo que concordo. Acho que a nossa mobilidade deve estar feita também para Almada tem um problema de ser uma cidade de dormitório, ou seja, nós o problema é que vivemos em Almada, mas se calhar muita gente que vive em Almada não trabalha em Almada, trabalha em Lisboa. E portanto, acho que quando pensamos em mobilidade não devemos pensar só em mobilidade de forma direta, mais um autocarro aqui, mais um comboio aqui, mais um metro aqui. Devemos pensar também como é que as pessoas possam não ser obrigadas, em termos práticos, se não quiserem, a estarem sempre a deslocar-se para trabalhar noutro sítio. Até na situação em que temos atualmente, onde os transportes públicos não podem estar cheios, os transportes públicos estão constantemente à pinha. E já o estavam antes de haver uma pandemia. Portanto, é preciso arranjar formas de aliviar, tanto através de aumentos de oferta e de uma estratégia integrada de mobilidade em Almada, mas também através de toda a dinamização do concelho, que eu acho que faz parte do que é essa conversa. E aqui teremos mais outros tópicos para debater, mas deixo como tópico inicial. Isso é também um tema que temos que abordar no outro dia, mas é óbvio que tu falaste de Almada ser um concelho dormitório. Dormitório tem muito a ver com tem muito a ver com a estagnação que aconteceu no nosso concelho. Exato, por isso mesmo, também compete à Câmara não sei. Há 45 anos. É obviamente que Almada, já fizemos uma vez um episódio, no outro episódio, o episódio piloto o episódio piloto que
não sei saiu se sempre vamos lançar. Eu bloopers disse que a Almada é um diamante por lapidar Uhum. e que tem que ser lapidado, e quando o diamante for lapidado é um diamante tem o potencial de brilhar tanto como o diamante que é Lisboa. E quando isso acontecer não somos mais uma cidade de dormitório. Ou pelo contrário, as cidades à volta passam a ser cidades de dormitório da Almada. E eu não tenho dúvidas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas. Não há nada do ponto de vista de recursos humanos e naturais que nós não temos. Nós temos tudo o que Lisboa tem, tudo. Nós temos tudo. Portanto, mas isso é outro debate, né? Isso é outro debate. Neste momento, em relação às soluções de mobilidade em Almada, eu concordo, tem que ser uma cena integrada, tem que ser vista no ponto de vista da grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. Eu sei que são coisas diferentes, mas vou fingir que é a mesma coisa. Não concordo que seja uma única empresa que tem que explorar. Sim, isso eu próprio também não deixei claro, mas eu próprio também não acho que seja necessário. Não acho que seja essa a solução. Isso. Não acho que seja essa a solução. Acho que quanto mais as coisas são monopolizadas, pior. Temos de gestão. Portanto, esse é o meu ponto de vista. Também tenho que referir que uma coisa que nunca pode passar pela cabeça de se fazer é a nacionalização das soluções de mobilidade em Almada. Acabamos de ganhar 15 minutos de podcast com esta afirmação. Pronto, porque eu trouxe aqui uns dados que foram retirados dos Estados Unidos da América. Portanto, os Estados Unidos da América em 1964 fizeram um grande esforço de nacionalização da mobilidade, seja pela Amtrak, etc. Portanto, os anos 60 foram muito de esquerda na América. Pronto. E o que aconteceu, portanto, eles depois na altura fizeram um estudo, o que viram é que em pouquíssimos anos depois dessa nacionalização, o que aconteceu foi que a produtividade dos transportes públicos, no sentido da quantidade de pessoas que transportavam por cada carreira, a produtividade caiu 50%, a energia consumida para esses transportes públicos aumentou 75% e o custo por carreira, portanto, o custo de cada carreira custava, triplicou. Isto são só uns dados muito simples que eu tirei, depois eu posso divulgar este estudo que eu retirei. E também, num caso mais prático, mais aplicado a Portugal, eu recomendo vivamente as pessoas a irem andar na CP e irem andar na Fertagos, nos comboios, e tirarem as suas próprias conclusões. E nem é agora, que obviamente que quando foi colocado o passo social, tirou bastante dinheiro à Fertagos. Sim, mas a Fertagos é que tem melhor qualidade de serviço. Continua, e nunca se atrasa, estão muito mais bem mantidos. Toda a gente sabe, toda a gente tem andado na empresa pública CP e privada Fertagos, vê a diferença. Quem mora em Almada sabe que a Fertagos no transporte. E obviamente quando tu cortaste este financiamento da Fertagos, as empresas vão sempre cortar no que é prescindível. E o que é prescindível? Manutenção, renovação da frota. É o que acaba por acontecer, é a limpeza. Começa a ir ao ar, as frotas começam a ficar velhas, como por exemplo, no caso da TST, porque a maneira como nós temos competição, não é verdadeira competição, não é uma competição de quem é que apresenta. Não podem todos concorrer diretamente uns com os outros, em que uns apresentam melhor qualidade de transporte e por isso têm um preço maior, e outros apresentam uma pior qualidade de transporte e portanto apresentam um preço menor. Só há um critério distintivo, que é quem é que apresenta o menor preço por quilómetro. Isto vale 80%, 20% tem a ver com a média de idade da frota. Portanto, ganhou a TST mais uma vez, acho que durante 7 anos, agora em Almada. O que nós vemos é, para apresentares o menor preço possível para conseguires ganhar este monopólio, vais ter que cortar no quê? A manutenção da frota. Basta ver a idade da frota da TST e a qualidade é péssima. TST, já estive em vários países, já usei vários transportes e lá o que tu encontras numa cidade, numa aldeiazita, é quantas vezes melhor que a TST que serve tanta gente. Eu também acho que o facto da TST ser pública de facto é péssimo. Não, mas funciona de ponto de vista concessionado. A Fertagos, acabei de te mostrar, Fertagos privado, CP público, pronto. TST privado, serviço péssimo. Não é? Carris público, um serviço ligeiramente melhor que a TST, não é? Até parece que portanto,
Mas deixa-me ouvir o Nuno. Sim, sim, Tenho- desculpa. deixa-me ouvir o Nuno. Mas vocês já disseram tudo o que eu tinha a dizer, pá. Já foi tudo dito. Inventa. Enfim, aqui na questão da TST é curioso, já foi isso quando era há bocado, ainda não foi divulgado, não é divulgado como é que eles escolheram o concurso, não é divulgado, ou seja, a TST é o quê? Sabemos que é má. Foi E acabou por ser eleita de novo para ficar com a concessão. Eu acho que os almadenses, embora quem é servido com a TST, e acho que vai ser o Seixal agora também, vão só ficar os dois. Porque é que foste a TST? Devia ser. Foi por isso que eu te disse. É 80% da ponderação vai para o preço por quilómetro. Eles têm X quilómetros que têm que fazer e o que ficar com o preço Neste concurso menor, especificamente ou em neste geral? concurso é 80%. Neste concurso, isso, porque e antigamente era 20%, por A carreiras. minha ideia não é que por neste não quilómetros. tinha sido divulgado. e 20%, portanto, a quilómetros e 20% da ponderação tem a ver com a idade média da frota. Sim, são critérios escassos. Faz-se São critérios muito uma escassos. soma, né? Pelo menos que agora a TST abrangiu uma área muito grande, agora vai ser limitado a Almada e Seixal. Espero que agora, mesmo pelo focar. Exatamente. Sim. Pelo menos saia um bocado melhor em relação ao que já estava, enfim. Também é impossível não ser, porra. Não é difícil. Não é difícil não ser. Epá, Deixa-me. Força. não, quer dizer uma coisa? Não, Eu ia dizer para fechar, se vocês têm alguma os vossos partidos propostas concretas para melhorar a mobilidade. Eu acho que antes de irmos aí também é importante dizer que existem outras opções de mobilidade e que as pessoas deviam apostar se calhar um bocado mais. Também tem um bocadinho a ver com uma questão cultural. Há muita gente que se para deslocar ao supermercado que está a 5 minutos a pé, portanto, não vai a pé, vai de carro, ou 10 minutos a pé, não podia de bicicleta, está lá em 5 minutos, mas prefere ir de carro. Sei que Portugal, devido às questões geográficas, é difícil andar de bicicleta, porque tem muitas subidas e descidas, mas nem sempre. Quantas vezes, eu pelo menos posso dizer que já muitas vezes pedi ir de bicicleta e pensei assim, vou de carro. Até cultural. E Somos dos países com o rendimento mais pobre, dos mais pobres da União Europeia, e se não me engano, somos o segundo país, já não lembro qual era o primeiro, com mais carros por pessoa. isso, Eu acho que é uma questão somos cultural. os que pagamos mais Eu acho que é impostos na cultural. nossa gasolina. Eu acho que não é cultural. Eu acho Então, que foi uma escolha que foi Eu feita. vou voltar a palavra. Foi mas escolher o até- rodoviário, faço outro tipo de hipótese. Exato, é isso, eu até te E vou se as pôr pessoas só a têm questão. hipótese rodoviárias, compram um carro. Eu vou-te Vai lá, pôr a questão, nem é de forma retórica, é até para ouvir uma nova perspectiva, porque é uma coisa difícil de perceber. Se nós temos impostos sobre automóveis, quer seja na compra, quer seja na manutenção, extremamente elevados em comparação aos outros países, temos rendimentos mais baixos. Sim. O que é que justifica Essa que é uma tenhamos coisa. mais, que utilizemos mais os carros, De na facto, tua opinião, do que... Não, minha temos opinião- carros velhos também todos. Na minha opinião, aquilo que justifica é o facto de não teres feito uma aposta e um investimento público na rede de transportes públicos. E só tens, nas duas áreas metropolitanas, aquilo que é uma tentativa de mobilidade integrada. E tu tens transportes públicos, tens carros, tens bicicletas, nestas duas áreas metropolitanas houve essa tentativa. O resto do país foi esquecido. Foi posto estradas. Sabes perfeitamente que quando chegou o dinheiro da Europa, aquilo que se apostou, e muito importante, Sem atenção, dúvida. muito importante, foi em autoestradas. Boas Muito para... importante, mas foi a mais. Certo, e foi importante para ligar concelhos que estavam completamente desfasados, para reduzir tempos, completamente importante, ajuda no transporte de cargas, etc. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha, portanto não foi cultural. Tu podias ter pegado no dinheiro e dizer assim, não vou investir na ferrovia e vou fazer excelentes caminhos de ferro para todos os concelhos. Foi uma escolha, mas deixa-me dizer só aqui só para terminar, rebater algumas ideias que tu trazeste para cima da mesa. Primeiro, que o facto de uma empresa única não é o mais eficiente. Deixa-me dar-te um exemplo claro, na Europa, de uma área metropolitana das maiores que existe e que tens só uma empresa a gerir esses transportes e que ela é super eficiente e, quando eu digo super eficiente, é porque permite que ao fim do dia haja lucro, que não deve ser chamado lucro, para poder reinvestir e continuar a melhorar o serviço. Chama-se Transports for London e é aquela empresa que gera a área metropolitana de transportes e os transportes. E, portanto, é falso Mas é que uma exista exceção, isso. uma É uma exceção, mas a exceção excepcional. confirma a regra, É tão exatamente. Deixa-me só dizer-te que falaste de um estudo aí da América dos anos 60, etc. Deixa-me dizer-te que tu em Inglaterra, eu volto a usar um exemplo de Inglaterra que é mais próximo de nós, está aqui já em cima, é um parceiro longo, tiveste uma questão que foi o Espírito 45, quando o presidente Labour, Attlee, chegou ao governo e começou a nacionalizar rapidamente tudo aquilo que eram as indústrias específicas e principalmente os transportes. E tu reduziste aquilo que eram linhas duplicadas, reduziste aquilo que era a ineficiência de ter vários operadores e começaste a aumentar e pudeste canalizar todo o investimento público para fazer e para servir melhor a população.
O que é que tu fizeste quando chegou a Thatcher? Foi exatamente o oposto. Foi permitir a concorrência, voltaste a permitir linhas duplicadas, voltaste a permitir uma lógica que eu te apresentei no nosso episódio piloto e que é, tu não tens a possibilidade de um monopólio natural, que é a mobilidade dos passageiros, a possibilidade de ter várias empresas, porque isso torna-se mais ineficiente do que ter só uma. E tu tens que admitir isso. Eu sei que para um liberal é difícil, mas tu tens que admitir isso. Deixa-me só terminar dizendo isto. Segundo os dados que eu te apresentei, vão completamente em contrário com isso. A partir do momento que eu te digo que a produtividade caiu 50% Mas e tu a tens energia um problema consumida nesses aumentou números. 75% Mas tu tens um problema nesses e o custo números. por carreira triplicou, não aumentou Mas tu a eficiência, pelo amor Mas de tu Deus. tens um problema nesses números. Mas É que esses sim. números olham para uma empresa sediada num monopólio natural e que o objetivo é servir melhor os cidadãos e levá-los do ponto A para o ponto B numa lógica de lucro. E este tipo de empresas não funciona numa lógica de lucro, funciona numa lógica de efetividade. Há carreiras. Está a falar de eficiência ou de efetividade? Mas São eu duas coisas quero diferentes. dizer, mas eu quero dizer que uma empresa de transportes, ou 2 ou 3, super eficientes, podem continuar a manter os cidadãos insatisfeitos naquilo que é a sua oferta. Deixa-me dizer-te porquê. Porque há carreiras que efetivamente não são rentáveis. E se tu tens uma empresa completamente orientada para o lucro, ela vai desistir dessa carreira para te apresentar uma empresa mais eficiente e para te mostrar números fantásticos como esses. Porquê? Vou-te dar o exemplo do nosso concelho. Tu tens uma freguesia que é a União de Freguesias Caparica e Trafaria, que está pessimamente mal servida de transporte. E que ainda agora tivemos os utentes. Não é agora. Não, estou a dizer agora com o monopólio, portanto com uma empresa única, estás-me a dizer que tens esse Sim, problema. uma empresa privada que tem que continuar Uma a apresentar empresa eficiência, que tem que cortar nas carreiras não concessionada. eficientes para continuar a ganhar este. Não, esta concessionada és Deixa-me obrigado só a fazer dizer. certas carreiras. Tiver- É a Câmara Municipal Mas de Almada és obrigado a fazer certas carreiras. E quem é que as subsidia? E quem é que as subsidia? São necessárias, não são? É necessário investimento público, porque o privado não responde a esta necessidade. Não é verdade. A mobilidade não é respondida Não é verdade. pelo privado. A questão E a dele lógica que tu se pode dizes. complementar ou não. Mas ele não disse só exclusividade A do concessão privado. é essa tentativa de complementar. Mas a questão, Tu não a podes questão ter é que duas há- empresas a servir a mesma rua com carreiras diferentes. Não tens mas em municípios Almada- suficientes. Mas Mas porquê? em Almada tens a Fairtax. Mas se não são eficientes, como é que elas fazem lucro? Diz-me Não uma coisa. fazem. Então se não fazem, Não fazem. então porquê que há duas carreiras a fazer a mesma... Mas que carreiras é que tu tens? Tu acabaste de me dizer assim. O problema é que nós estamos a discutir hipoteticamente extremos Sim, e depois usar é, exemplos práticos. Claro, Para mas comprovar o que ele me disse é, não se não, aplica. não me faz sentido, o Filipe disse Temos que fazer não um faz sentido teres dois autocarros a passarem na mesma rua, certo? Certo. Porque não é eficiente. Certo. Isto referindo, portanto, a abrir o monopólio, não é? Certo. E o que eu te disse é, se não é eficiente, deixa de ser rentável, certo? Se não, tu disseste, não há munícipes suficientes, então não é rentável. Certo. Então deixa de haver duas carreiras. Exatamente. Então E tu passa a haver chegas uma. Mas isso é a definição de monopólio natural. Então, meu mas caro. passa... Isso é a definição de monopólio natural. É porque não é rentável. Ainda para ter bem, vários agentes. mas se é natural, ainda bem, não é o Estado que define. Não é o Estado que define, é o mercado livre, e o mercado livre faz com que é melhor. É que vai ficar. Então isso, não, mas é que tu tens um problema É se aí. não houver as duas. É se não houver as duas. É que se não houver as não é duas, rentável se para calhar, nenhuma. se calhar o que vai ter que acontecer é outras alternativas. Se calhar vais ter que pegar na bicicleta, ou vais ter que pegar no carro, ou vais ter que pegar em qualquer coisa. Vais ter que pegar em qualquer coisa e vais ter que deslocar até um sítio onde já seja eficiente. E daí? E qual é o problema? E qual é o problema? Porquê é que tem que haver autocarros a passar em zonas remotas? Ainda por cima, esta história que nós Porque estamos é o a direito falar... constitucional das pessoas terem acesso à É um mobilidade. direito constitucional, mas tem acesso à mobilidade não quer dizer ter autocarros. O direito constitucional à mobilidade não quer dizer ter autocarros, não quer dizer ter metro, não quer dizer ter comboio. Não. Quer dizer, as pessoas têm o direito Certo. a poderem locomover-se, Certo. ok? Seja por meios próprios ou por meios Claramente. de outros. Então tudo bem. Alguém te impede teres um carro, alguém te impede ter uma bicicleta, ter uma lambreta, ter Nada, o que é ninguém. que seja. Por isso é que eu comecei este debate da mobilidade interna e que vamos terminar, que é dizendo que é preciso uma estratégia. E a estratégia tu Eu estás a concordo. escolhê-la. Cada agente decide como é que se move. Isso acontece aquilo que aconteceu até agora. Compra-se carros. Há um excesso de carros na nossa área metropolitana. As pessoas só se conseguem mover dessa forma porque não é rentável ter transportes públicos para toda a gente. Mas tu não tens transportes movidos com base no lucro neste momento, tens com base em concessões do Estado. Certo. Os problemas que tu tens agora e que os descreves, tens com base no que tu próprio disseste, com uma empresa única. O que eu estou a dizer é o que não é feito. Sabes porque é que é uma concessão? O que nós temos agora, o que Sabes nós porque é temos... que no momento da economia se cria uma concessão? É porque nenhum privado, no momento zero, teve a capacidade de investir naquele serviço.
Por isso é que o Estado investiu, Nós não estamos no momento criou zero. Nós não estamos no momento zero. Yeah. Nós não estamos no momento zero. Certo. O momento zero isso já foi há sei lá quanto Pois tempo. foi, pois foi. Não interessa fazer já. um rap, claro. Não Bem, interessa. Ok. Se alguém tiver alguma Mais declaração um tema que final- nós achávamos que não ia ser aceso, mas é sempre quando juntam 4 jovens É com sempre ideias aceso. totalmente distintas, é É sempre verdade. aceso. Bem, Muito bem. acaba-me a terminar, não é? Pá, Não sei se mais força. alguém tem alguma frase Eu já não única, tenho. fechada para dizer. Eu também não. Aqui o Não ideal faço. é estar no meio e o centro. Certo. No meio é que está a virtude. No meio está bem. Mas eu, centro-esquerda, camarada. Tá bom. Disse aqui há pouco que era social-democrata na questão da flat tax. E muito Apesar bem. da social-democracia ser uma Ser coisa igual ao esquerda. socialismo. Iva. Sério. Nesse- Eu não vou responder a provocações agora. Obrigado por Uma nos terem horinha está ouvido. feita, diz aquilo para o próximo episódio. É verdade. Coisas. Deixem-me dizer aqui questões Temos- muito rápidas. Primeiro, nós vamos estar online. Temos página, temos canal do YouTube, vamos estar mais próximo de vocês. A página não vai ser só ter estes debates. Estes debates nós vamos tentar que cheguem a vocês com uma lógica quinzenal. Vamos tentar ao máximo. Vamos tentar que as qualidades audiovisuais sejam cada vez melhores. Nós hoje temos aqui alguns problemas, mas o importante era chegar ao mercado rapidamente com aquilo que se tiver. E portanto, deixem-me dizer-vos que vão-nos acompanhando na nossa alma. No próximo episódio nós vamos abrir a 3 temas, se tivermos tempo. Vamos abrir a 3 temas Vai ter e que o ser. último tema será escolhido por vocês. Nós vamos lançar um grupo de temas, vocês escolhem aquele que acham que nós devemos debater e a lógica será sempre esta. Tema global, tema local, tema escolhido por vós. Tema do povo. Muito bem. Camarada, caríssimos, obrigado. Algumas Obrigado. dicas que tenham vão-nos dizendo e nós estamos aqui para vocês. Até à próxima. Até à próxima.